Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de VBA nessa sexta-feira e hoje a gente vai aprender como fazer uma busca de alguma informação no Excel usando o VBA. Então percebe aqui ó, esse botão de buscar, se eu clicar nesse botão de buscar, ele vai exibir para mim um formulário, ele vai exibir uma caixinha perguntando qual é a informação que eu quero procurar e qual é a resposta que eu estou buscando dessa pessoa. Então eu posso pesquisar aqui, por exemplo, pela Isabela Ronfini, e eu posso querer saber o salário dela. Então vou clicar aqui embaixo, vou pesquisar pelo salário, ele vai me dizer que o salário dela vai ser R$ 12.320. Tranquilo? Então vamos aprender a fazer isso agora. Se quiser aprender, lembra de baixar o arquivo aqui da aula. E aí, antes da gente começar o nosso vídeo, super importante, se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, não deixe de se inscrever que você vai acompanhar conteúdo de Excel, VBA e Power BI quase todos os dias aqui no nosso canal de graça, conteúdo de muita qualidade para você, beleza? Do básico, avançado, de todos os níveis. Então lembra de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo se você acompanha a gente e quer ajudar a gente a crescer ainda mais o nosso canal, ajudar mais pessoas, deixa o like. E se você quiser aprender mais sobre VBA, quiser aprender aqui a fazer esses outros formulários que a gente não vai ver hoje na aula, mas que a gente já ensinou, vou deixar um mini curso aqui na descrição do vídeo, um mini curso onde a gente ensina do zero a criar um formulário, criar o layout dele, criar todos os códigos em VBA. Então eu vou deixar o mini curso disponível na descrição do vídeo e também no final do vídeo eu vou deixar ele de presente para você poder baixar, tranquilo? Então agora vamos para o nosso conteúdo de hoje. O nosso objetivo aqui vai ser o seguinte, toda vez que eu clicar nesse botão de buscar, ele precisa exibir para mim aquele formulário e quando eu digitar o nome da pessoa, ele precisa buscar a informação que eu solicitar para ele. Então vamos agora abrir o nosso ambiente de VBA e ver como que a gente vai fazer isso. Então vou usar o nosso atalho aqui para abrir o VBA, que é o nosso atalho Alt F11, e aí, se não funcionar no seu computador, lembra de tentar Alt Fn junto com F11, tranquilo? E aí aqui do lado ele vai exibir várias opções para a gente aqui nesse cantinho esquerdo, repara. Eu tenho aqui os formulários, o formulário de busca, o outro formulário de cadastro que a gente ensina lá naquele mini curso que eu comentei, formulário de excluir e assim por diante. Beleza, só que nesse formulário de busca, o que eu quero fazer? Antes de mais nada, vamos pensar no passo a passo. O primeiro passo é, toda vez que eu chegar aqui e clicar no botão de buscar, eu preciso que ele automaticamente exiba para mim aquele formulário de busca. Então, voltando aqui para o nosso VBA, o primeiro passo vai ser, sempre que eu quiser colocar um código para ser executado através de um botão, aquele botão de buscar, por exemplo, eu preciso deixar esse código dentro aqui do VBA, dentro de um módulo. Então, o que eu vou ter que fazer é colocar um novo módulo dentro do VBA. E aí, para conseguir criar um novo módulo, eu vou clicar lá em cima, nessa opçãozinha aqui de inserir, e vou clicar aqui embaixo no módulo. Ele vai abrir um novo módulo aqui para a gente. Beleza, então aqui dentro desse nosso módulo, a gente vai colocar uma macro, a gente vai colocar um código que vai pedir para ele exibir o nosso formulário. E aí sempre que a gente for começar aqui um código no VBA, a gente vai colocar lá sub e o nome aqui do código. Então eu vou colocar sub um nome qualquer. Sub, por exemplo, exibe, underline, formulário, e a gente vai dar o enter, que ele vai fechar para a gente aqui 2 parênteses, e aqui embaixo ele vai colocar o end sub para a gente começar e terminar aqui embaixo o nosso código, beleza? E aí só entre o sub e end sub, lembra de apertar o enter algumas vezes, só para você ganhar um espaço para conseguir escrever o seu código aqui dentro. Show de bola. O que eu quero fazer aqui então dentro desse código? Eu quero exibir o nosso formulário, que é chamado de userform underline busca. E aí para exibir esse formulário, como que vai ser? Os códigos no VBA são sempre naquela estrutura que a gente já viu, que é em quem eu estou mexendo, ponto, o que eu quero fazer com ele. Então, em quem que eu estou mexendo? Estou mexendo no formulário de busca, que é o userform underline busca. O que eu quero fazer com ele? Eu quero exibir esse formulário. Então, vai ser em quem eu estou mexendo, ponto, o que eu quero fazer com ele. Se eu quero exibir o formulário de busca, vai ser ponto, como é que é exibir em inglês? Vai ser o show. Então, userform busca, ponto show, vai exibir para a gente o nosso formulário. Tranquilo? Beleza. Se eu chegar aqui em cima, ó, por exemplo, e clicar no nosso play aqui no VBA, repara que ele vai exibir para a gente o formulário. Só que o nosso objetivo não é precisar ficar clicando aqui no play para ele exibir o formulário. O nosso objetivo é, se eu voltar aqui para dentro do Excel, eu quero que toda vez que eu clique nesse buscar, ele exiba para mim o nosso formulário. Então eu vou ter que colocar aquela macro que a gente acabou de criar, que é a macro de exibir formulário, para ser executada através desse botão de buscar. Então eu vou clicar nesse botão de buscar com o botão direito, clicar aqui nessa nossa opção de atribuir a macro. E aí, aqui no atribuir macro, ele vai criar uma lista para a gente de todas as macros que eu criei lá no VBA. No caso, a macro que eu quero executar vai ser aquela macro que a gente acabou de fazer, que é aquela exibe underline formulário. Tranquilo? Então, exibe formulário, vou clicar aqui em OK, e agora, quando eu clicar nesse botão,
ele vai exibir para a gente as informações. Só que agora, percebe que toda vez que eu abro o formulário, a princípio, aqui embaixo, nessa opção de qual é a resposta que eu quero, se é o sexo, se é a área, se é o CPF, eu não tenho essa informação. Então, eu não tenho a minha lista aqui de opções. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir para o VBA, para toda vez que eu abrir essa lista aqui da resposta, ele vai automaticamente buscar para mim quais são as informações que eu posso querer ver aqui, que no caso vai ser nome, sexo, área, CPF e salário. E só para eu conseguir saber exatamente quais são as informações que eu quero colocar naquela minha lista, a gente colocou aqui uma segunda aba, que é a nossa aba chamada fonte. E a nossa aba chamada fonte vai ser aqui, vai ter na coluna C, justamente quais são os tipos de informação que a pessoa pode querer visualizar. Ela pode querer ver a área da pessoa, o CPF, o nome, o salário e o sexo. Então, o nosso objetivo é, toda vez que a pessoa abrir o formulário, automaticamente a gente tem que preencher essas células aqui, da C3 até a C7, lá dentro da nossa lista de informações. Tranquilo? Então, vamos lá. Voltando aqui no VBA, no nosso atalho Alt F11. Aqui, o que eu preciso fazer é, eu preciso pedir para o VBA, toda vez que eu abrir o formulário, ele vai preencher essa caixinha aqui, que é a nossa caixa de resposta, automaticamente com a lista de opções. Vamos ver agora como que a gente vai fazer isso. Então, eu vou ter que criar um código que vai ser executado automaticamente toda vez que eu abrir esse formulário. Então, como que eu faço, então, para criar um código que vai ser executado quando eu abrir o formulário? Primeiro, eu vou ter que abrir o ambiente de VBA desse formulário aqui específico, para eu começar a programar os códigos que vão ser executados com ele. Então, para a gente abrir o VBA desse formuláriozinho aqui, eu preciso clicar no nome do formulário com o botão direito, vir aqui na opção Exibir o código. E aí, dá uma olhada aqui nas opções. É o seguinte, primeiro, sempre que a gente quiser criar aqui um código no VBA dentro do nosso formulário, a gente pode usar essas duas caixinhas que aparecem aqui em cima, tá vendo? Que é essa opção chamada Geral e a outra opção chamada Declaração. Vamos dar uma olhada nas opções que vão aparecer aqui, ó. Vou clicar nessa caixinha da esquerda. Na caixinha da esquerda, quando eu clicar lá, dá uma olhada que ele vai aparecer várias opções. Está escrito aqui, caixa resposta, caixa texto, label 1, label 2, user form. O que são essas informações que estão aparecendo aqui para a gente? Essas informações são basicamente quais objetos eu tenho dentro do meu formulário. Então, eu tenho aquela caixinha de resposta, eu tenho aquela caixinha de texto para a pessoa digitar informação, eu tenho aqui os nossos cabeçalhos e eu tenho também o user form. User form é o meu formulário por completo, é o formulário inteiro. Então, eu quero que toda vez que a pessoa abrir o formulário, vai automaticamente exibir as informações para mim. Então, ó, aqui na caixinha da esquerda, vamos clicar no user form para ver como é que vai funcionar. Cliquei no user form. Automaticamente, ele vai exibir para a gente aqui uma macro meio doida, chamada user form click. Só que a gente não vai querer essa macro que ele criou aqui para a gente, porque a gente vai querer criar uma macro que ela vai ser executada toda vez que eu abrir, toda vez que eu inicializar o nosso formulário. Então, depois que eu selecionei aqui user form na caixinha da esquerda, agora na caixinha da direita, eu vou ter que selecionar uma outra coisa, que é a seguinte: qual é a ação que eu vou fazer com o formulário que vai automaticamente preencher para mim as informações? A ação que eu vou fazer com o formulário vai ser abrir o formulário. Lembra que quando eu abrir o formulário, eu quero que ele preencha para mim os tipos, nome, sexo, assim por diante. Então, aqui no cantinho direito, eu vou ter que procurar alguma opção que seja como se fosse um abrir o formulário, inicializar o formulário e tal. Aqui a gente não tem nenhuma opção que seja, por exemplo, open, de abrir do inglês. Mas a gente tem uma opção que é essa aqui, ó, initialize. Procura aí no seu computador, initialize. Se eu clicar aqui nessa opção de initialize, dá uma olhada no que ele faz. Ele cria um novo código aqui para mim, chamado userform_initialize. O que significa essa opção? Significa que esse código aqui, do início até o fim, vai ser executado toda vez que eu abrir o meu formulário. Tranquilo? Ele vai executar esse código automaticamente para a gente. Perfeito. Então, agora, lembra, o que eu quero fazer toda vez que eu abrir o formulário? Eu quero preencher aquela minha lista de informações. Vamos voltar lá no nosso formulário, só para a gente ver como que a gente vai fazer isso. Se eu clicar aqui 2 vezes nesse formulário, userform buscar, vou dar 2 cliques. Dei aqui. Percebe que cada objeto, cada pedaço aqui do nosso formulário tem um nome. Então, se eu clicar aqui em cima, repara, nessa primeira opção, o nome dessa primeira caixinha vai ser caixa texto, underline, informação. Se eu clicar aqui embaixo, nessa nossa lista de respostas, vai ser caixa, underline, resposta. Então, toda vez que a pessoa abrir o formulário, eu preciso pedir para o VBA preencher todos os dados que eu quero colocar nessa caixa de resposta. Como que eu vou fazer isso?
dentro dessa nossa caixa de respostas, tem aqui uma das opções, que é um desses nomezinhos aqui do lado, que a gente consegue usar para basicamente escrever quais vão ser as informações que vão entrar ali. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa caixa de resposta, eu vou descer aqui, ó, descendo. Tá vendo que tem uma opção aqui embaixo chamada Row Source? Row Source é essencialmente a lista de informações que vão entrar dentro dessa caixinha. Tranquilo? Então é exatamente isso que a gente vai preencher. Vamos voltar lá no nosso código de VBA. Vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar aqui em exibir código. Então toda vez que eu abrir o formulário, eu quero preencher daquela nossa caixinha, chamada caixa, _ resposta, eu quero preencher a lista de informações dele, que é o que a gente chama de Row Source. Então lembra que no VBA é sempre em quem eu estou mexendo, ponto, o que eu quero fazer com ele. Então em quem que eu quero mexer? Na caixa, _ resposta. Ponto, o que eu quero fazer com ele? Eu quero mexer na lista de informações, ou seja, na Row Source. E aí, apareceu aqui para mim a opção de Row Source, eu posso terminar de escrever aqui, Row Source. E vou colocar o sinal de igual. Então, sempre que eu fizer isso no VBA, agora, depois do sinal de igual, eu vou ter que falar para ele quais são as células que eu quero que componham a minha lista. E para eu conseguir fazer isso, eu vou ter que voltar aqui no Excel e ver quais são as células. No caso aqui, ó, vão ser essas células aqui, da C3 até a célula C7. Tudo bem? Perfeito. Então aqui agora, o que eu vou ter que fazer é, vou ter que colocar justamente qual é a aba onde estão aquelas informações, depois vou ter que colocar quais são as células. Então aqui vai ter que ficar mais ou menos nesse sentido assim, ó. Vai ter que ficar fonte, e aí sempre que a gente for chamar uma aba no Excel, depois do nome da aba a gente coloca uma exclamação, e aí sim a gente coloca quais são as células que vão entrar naquela lista, que vai ser C3 até C7, ou seja, da área até o sexo. Como é que eu falo de uma célula até a outra no Excel? Vai ser C3, C7, tranquilo? Então é exatamente isso aqui que eu vou ter que colocar lá dentro do meu formulário. Então vou abrir o VBA aqui no atalho do Alt F11, então eu vou colocar que o Row Source, ou seja, a lista de informações, vai ser igual a, eu vou colocar basicamente da C3 até a C7, só que da aba fonte. Como que eu faço isso? Como eu estou escrevendo aqui um texto no VBA, eu vou escrever aqui entre aspas, então eu vou escrever fonte, exclamação, C3, C7, beleza? Ele vai preencher para a gente automaticamente. Vamos testar? Vou voltar aqui no Excel, vir aqui na aba de cadastro, clicar aqui no buscar. E agora, quando eu clicar aqui nessa opção, ele vai mostrar para a gente área, CPF, nome, salário e sexo. Agora, o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, toda vez que a pessoa selecionar uma informação, ou área, ou CPF, ou nome, ou salário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar qual é a informação que a gente está procurando, no caso o nome da pessoa, ou o CPF da pessoa, por exemplo, eu tenho que buscar por essa informação e ver qual é a área daquela pessoa, ou então qual é o CPF daquela pessoa, ou então qual é o salário daquela pessoa. Então agora, nosso próximo passo vai ser basicamente, eu tenho que falar aqui para o VBA, que toda vez que eu clicar em uma dessas opções, ou área, ou CPF, ou nome, salário ou sexo, ele tem que buscar para mim qual é o CPF ou qual é a informação dessa pessoa que eu escrevi aqui em cima, tranquilo? Então vamos voltar no VBA e vamos tentar fazer isso agora. Voltando aqui no VBA no atalho Alt F11. Agora, sempre que eu clicar nessa opção aqui, sempre que eu clicar numa resposta específica, eu quero que ele busque a informação de quem eu digitei aqui, da Andressa, do João, da Carol e assim por diante. Então, sempre que eu quiser executar um código a partir dessa caixinha aqui, tem um jeito muito simples de fazer isso pelo VBA, que é o seguinte, você pode clicar nessa caixinha, nessa lista, 2 vezes, ó, vou clicar aqui, 1, 2, bem rápido, 1, 2. Ele automaticamente, ó, abre para a gente uma macro que vai ser executada toda vez que eu clicar naquela opção, toda vez que eu clicar em uma das respostas ali, tranquilo? Então, já foi bem rápido aqui para a gente. Só que o que eu quero fazer? E aí, vamos lá, algumas coisas que a gente vai precisar pensar. Dentro aqui do nosso formulário de busca, eu vou clicar 2 vezes. No nosso formulário de busca, a pessoa vai digitar o nome, e quando a pessoa digitar o nome, eu vou querer que ele automaticamente busque para mim aqui onde que está esse nome. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, Isabela Ronfini, eu posso pesquisar aqui onde que está Isabela Ronfini, que no caso vai estar a linha 7. Por quê? Quando eu encontrar a linha da Isabela, vai ser muito mais fácil eu encontrar qual é o sexo dela, qual é a área dela, qual é o CPF, qual é o salário. Tranquilo? Então, nosso primeiro passo vai ser descobrir qual é a linha onde está a informação que a pessoa digitou. Só que, vamos partir do princípio do seguinte, na hora que a pessoa for clicar aqui em buscar
e buscar por alguma pessoa, ela tem duas possibilidades. Ou ela pode buscar, por exemplo, aqui pelo nome da pessoa, ou então ela pode buscar pelo CPF da pessoa, tranquilo? Não necessariamente vai ser só o nome ou só o CPF, pode ser tanto um quanto o outro. Então, eu vou voltar aqui dentro do VBA. E vamos tentar pensar juntos. Toda vez que a pessoa preencher essa informação aqui, vai ser caixa texto, underline informação, o nome desse cara aqui. Então, eu vou ter que buscar o que a pessoa digitou aqui, nesse caixa texto, underline informação, para ver em qual linha da tabela está aquela pessoa, tranquilo? Então, vamos lá, vou clicar aqui embaixo 2 vezes de novo, só para a gente voltar para o nosso código. E aí, então, nosso primeiro passo é descobrir em qual linha da nossa tabela vai estar a pessoa procurada. Então, vou colocar aqui. Sempre que a gente quiser descobrir uma linha de uma tabela ou quiser descobrir uma informação, é legal a gente guardar essa informação para ter ela com a gente. Como que eu faço para guardar uma informação dentro do VBA? Eu vou fazer isso usando variáveis. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável, que é um nome, chamado linha. Então, eu vou colocar linha, vai ser igual a o resultado que eu vou calcular aqui agora. Então, o que eu preciso fazer é, eu preciso pedir para o Excel guardar para mim qual é a linha da pessoa que eu pesquisei, da Isabela, da Carol, do João e assim por diante. Então, agora, para descobrir qual é a linha onde está aquela informação, onde está aquele nome, eu vou ter que usar um comando do VBA que ele vai conseguir localizar para mim, dentro da minha planilha, onde está aquela pessoa, onde está a Isabela, Carol e assim por diante. Esse comando no VBA, para encontrar uma informação na planilha, vai ser o nosso cells.find. Então, cells.find, ele vai procurar alguma informação na planilha. Então, você coloca cells.find e aí abre o parênteses. Dentro do parênteses, ele vai perguntar qual é a informação que a gente está procurando. A gente está procurando o que a pessoa digitou. Se a pessoa digitou um CPF, se digitou o nome de algum funcionário. Então, a informação que a pessoa digitou era a informação que estava lá em cima na primeira caixinha, que a gente chamou de caixa texto, underline, informação. Então, eu vou colocar aqui, caixa texto, underline, informação. Beleza? E aí, vou fechar aqui o parênteses. Então, qual que é a ideia? Esse cells find, ele é como se fosse o localizar do Excel. Vamos voltar aqui no Excel, só para a gente ver. Ó. Vou clicar aqui no Excel, e aí o localizar do Excel, nosso atalho Ctrl L. Apertei aqui o Ctrl L. Ele vai abrir para a gente uma caixinha de localizar. E aí, se eu chegar aqui, por exemplo, e pesquisar por Isabela Ronfini, e der um Enter, dá uma olhada no que vai acontecer. Ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai selecionar para a gente a célula onde está a Isabela Ronfini. Então, deixa eu voltar aqui para o VBA. Esse comando que eu selecionei, que está marcado de azul, é o comando que vai buscar para mim onde é a célula que está aquela pessoa que eu encontrei. No caso, a Isabela, ou no caso, a Carol, o João, e assim vai. Só que lembra, eu não quero saber qual é a célula onde está a Isabela. Eu quero saber qual é a linha onde ela está. Porque se eu descobrir a linha onde ela está, eu vou conseguir saber o nome dela, o sexo dela, o salário, o cargo e assim por diante. Então, se eu quero descobrir a linha dela, só vou colocar um comando aqui no final, que é o nosso ponto row, que vai ser linha em inglês, que ele vai basicamente pegar dessa célula aqui, onde estava, por exemplo, a Isabela, ele vai descobrir qual é a linha onde ela está. Então, ele vai dar para a gente como se fosse esse número 7 aqui. E agora que eu tenho o número da linha, vai ser muito fácil de eu pegar o sexo dela, a área, o CPF, o salário. Tudo bem? E aí um detalhe bem legal, que é o seguinte, como a gente pediu para ele pesquisar por essa informação que eu digitar aqui, eu posso ou digitar o nome, ou eu posso digitar o CPF também, que também vai funcionar, beleza? Tanto o CPF quanto o nome vão me servir para eu conseguir localizar aquela pessoa. Perfeito. Então, voltando aqui no nosso VBA, vou clicar aqui de novo 2 vezes na nossa resposta desejada, só para voltar para o nosso VBA. Então, agora, eu vou ter que pedir para ele fazer o seguinte, ele vai olhar aquela linha, pode ser a linha 7 no caso da Isabela, pode ser a linha 10 no caso de outro funcionário, ele vai olhar aquela linha e aí eu tenho que saber qual é a resposta que a pessoa pediu. Porque lembra o seguinte, ó, se eu clicar aqui no nosso Excel e voltar aqui nesse botão de buscar, eu vou digitar aqui Isabela Ronfini e aqui embaixo a pessoa vai escolher se ela quer ver a área, se ela quer ver o CPF, se ela quer ver o nome, o salário ou o sexo. Então, eu vou ter que verificar qual é a informação que está preenchida nessa caixinha, se é ou a área ou o CPF, para saber o que eu quero buscar. Se eu quero buscar a informação que está na coluna A, ou a informação que está na coluna B, ou coluna C, ou D, ou E. Tranquilo? Então, eu vou voltar no VBA, aqui no nosso atalho Alt F11, vou clicar aqui 2 vezes para a gente voltar lá para o nosso código. Perfeito. Então, eu vou ter que agora descobrir se a pessoa marcou para descobrir o nome, ou se a pessoa pediu para descobrir o sexo, ou a área, ou, enfim, o salário e assim por diante. Então, como que eu faço para descobrir se a pessoa selecionou a primeira opção, ou a segunda opção, ou a terceira opção? Eu tenho que usar o nosso comando if.
Então, no if, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que falar para ele, se eu tiver selecionado o nome, eu vou ter que buscar na coluna A. Se eu tiver selecionado, por exemplo, o sexo, eu vou ter que buscar essa informação na coluna B. Se eu tiver selecionado para procurar a área da pessoa, vai buscar na coluna C e assim por diante. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte, voltando aqui, eu vou colocar, se a opção desejada for igual a nome, como que eu sei a opção desejada? A opção desejada vai estar naquela nossa caixa resposta, beleza? Caixa resposta era a nossa lista. Então, eu vou colocar aqui, if caixa, underline resposta, e como que eu sei qual é o valor que a pessoa escolheu, se é nome, se é sexo e tal? É só colocar para ele descobrir qual é o valor dessa caixa resposta. Então, vai ser caixa resposta, ponto velho, que vai dizer para mim o que a pessoa marcou. Então, se a caixa resposta for igual a nome, e eu vou colocar aqui nome entre aspas, porque é um texto, beleza? E eu vou colocar aqui then, que vai ser como que a gente termina aqui o nosso if. Então, eu vou colocar, se a informação selecionada for igual a nome, então eu vou ter que buscar essa informação na coluna A, beleza? Tranquilo. Só que é o seguinte, aqui dentro do VBA, qualquer condição, qualquer if que a gente for fazer, ele sempre termina aqui embaixo com end if. Então, pula algumas linhas e coloca o end if para você não esquecer. Então, vamos lá. Se a pessoa tiver pedido para ver o nome, eu sei que o nome vai estar na coluna A, que é a nossa coluna 1 da nossa tabela. Então, vou escrever aqui, por exemplo, eu vou querer guardar qual é a coluna. Então, eu vou colocar coluna, que é uma variável que eu estou criando aqui, beleza? Poderia ser qualquer outro nome, podia ter chamado de pizza, podia ter chamado de qualquer outra coisa. Coluna igual a 1. Então, falei que coluna igual a 1 só porque eu sei que a pessoa selecionou o nome. Agora eu vou falar, caso contrário, ou seja, se a pessoa não tiver escolhido o nome, ela pode ter escolhido o sexo, que vai ser a coluna B. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou colocar, se não for o nome, a pessoa pode marcar o sexo. Como que eu falo aqui, caso contrário? Vai ser o nosso else if. Então, ou seja, caso não seja o nome, pode ser uma outra coisa. Vou colocar else if, e aí se a caixa resposta, ponto velho, ou seja, se a informação desejada for igual ao sexo, então o sexo vai estar na coluna B. Vou colocar then, coluna vai ser igual a 2. Tranquilo? Beleza. E aí vou ter que fazer isso para as outras coisas. Então, além do sexo, eu vou verificar se a pessoa escolheu a área na coluna C, ou o CPF, ou o salário. Então, vou colocar aqui else if, caixa, underline, resposta, ponto velho, for igual a essa informação aqui, área. Vou colocar aqui, então, área. Lembra que tem que estar igualzinho, tá? Então, aqui, por exemplo, tá área com acento. Ali você tem que colocar área com acento também. Se for área, then, aí aqui embaixo eu vou colocar a coluna igual a 3. Aqui embaixo, else if. Caso contrário, se a caixa, underline, resposta, ponto velho, for igual ao CPF, então coloca CPF, aí você vai colocar aqui then, e aí a sua coluna vai ser igual a 4. Então, repara que vai ser um processo aqui demorado na primeira vez, mas para depois você poder deixar 100% automático. E aí, se não for o nome, nem sexo, nem área, nem CPF, só sobrou a última possibilidade de ser o salário, beleza? Se só sobrou uma possibilidade, eu não preciso ficar mais verificando se a pessoa selecionou o salário, porque você concorda comigo que se a pessoa não escolheu nem o nome, nem o sexo, nem a área, nem o CPF, só pode ter escolhido o salário, então aqui embaixo eu vou colocar um else. O else significa o seguinte, se nenhuma dessas primeiras opções tiver sido selecionada, o que vai sobrar? No caso, vai sobrar da pessoa ter escolhido o salário, que vai estar na coluna de número 5. Então, vai ser coluna igual a 5. Então, é o seguinte, ó, esse if inteiro aqui que eu fiz foi só para verificar qual informação a pessoa escolheu. E aí, o que eu ganhei com esse if? Agora, lembra que eu sei, aqui em cima eu descobri qual é a linha daquela pessoa. Lembra que a Isabela Ronfini estava na linha 7? Ou então, por exemplo, se eu pesquisar aqui pela Mariana Pestana, vai estar na linha 2 e assim por diante. Então, eu vou ter qual é a linha da pessoa e vou ter também qual é a coluna. Porque aí eu falei que se for o nome vai estar na coluna 1, se for o sexo vai estar na coluna 2 e assim por diante. Então, vamos lá. Agora, a única coisa que eu vou ter que fazer vai ser exibir uma mensagem falando, ó, o salário é 12 mil, ou então, ó, o sexo é masculino, ou então, a área é administrativa e assim por diante. Como que eu faço, então, para exibir uma mensagem? Eu vou colocar message box, que é o nomezinho, o comando, para a gente exibir uma caixinha de mensagem, e eu vou abrir o parênteses para falar qual é a mensagem que eu quero exibir. E aí vamos pensar aqui juntos. Lembra que, se eu quiser exibir, por exemplo, qual é o salário da Isabela, eu vou pesquisar pela Isabela e vou selecionar aqui a opção de salário. Aqui embaixo a opção de salário. Só que, como que a gente vai fazer isso? Lembra que a Isabela, eu sei que ela está na linha 7. O salário vai estar na coluna 5.
Então é só eu pesquisar qual é a informação que está na linha 7 e na coluna 5. Qual que é a linha da pessoa que a gente escolheu? A linha da pessoa que a gente escolheu vai ser essa aqui, ó. Vai ser a nossa variável linha. A coluna que a pessoa pediu para ver a informação vai ser a nossa variável chamada coluna. Então, dentro da message box, eu vou pedir para ele exibir a informação que está na linha daquela pessoa que eu encontrei, na coluna que a pessoa pediu para verificar. Nome, sexo, área e assim por diante. Tranquilo? Então, vou colocar aqui message box. E se eu quero pesquisar uma informação que está em uma célula específica, eu vou colocar aqui cells. Entre parênteses, eu vou falar qual é a linha que eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar na variável linha, que eu já descobri. Vírgula, qual é a coluna que eu quero pesquisar? Vai ser a nossa variável chamada coluna. Então, linha, underline, coluna. Fechei aqui o nosso parênteses. Então, fechei o parênteses. Para falar que eu já informei qual é a linha e qual é a coluna, vou fechar mais uma vez o parênteses da minha mensagem. Então, descobri a linha daquela pessoa, descobri qual era a coluna que ela queria, ou nome, ou sexo, ou área, e depois eu falei para ele para exibir a mensagem justamente com aquela informação. O salário da Isabela, ou então o CPF da Carolina, e assim vai, beleza? Vamos voltar aqui então e testar para ver se foi certinho. Ó. Clica aqui em buscar, vou colocar aqui Isabela Ronfini, e eu vou clicar aqui embaixo e falar que eu quero saber, por exemplo, o salário da Isabela. Vai estar lá 12.320. Se eu quiser, eu posso pesquisar pelo CPF. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar o CPF da Andressa. E aí, só toma cuidado que aqui no caso de CPF, com 0 à esquerda, você não precisa colocar o 0, tranquilo? Então, eu vou colocar aqui da Andressa, por exemplo, ó, 66 779 932 62. E eu vou clicar aqui embaixo e falar que eu quero a área aqui dessa pessoa. Vai estar lá que a Andressa, com esse CPF, vai ser da área de marketing, beleza? Então já fica muito mais automático para você conseguir fazer as suas buscas, dar um trabalhinho inicial aqui de fazer, mas depois vai ficar muito mais fácil para você conseguir trabalhar nas suas planilhas, beleza? Então eu espero que você tenha curtido aqui o nosso conteúdo. Eu quero que você deixe uma sugestão de mais conteúdo de VBA. Esse aqui a gente gravou porque uma galera pediu para a gente fazer um formulário de busca aqui com vocês, então a gente gravou para vocês especialmente. Comenta aqui embaixo quais conteúdos você quer aprender sobre VBA, que a gente grava especialmente para vocês nessas sextas-feiras que a gente vai colocando. Se você quiser, lembrando aqui, assistir esses outros formulários aqui, como que a gente monta eles, como que a gente faz as macros e os códigos por trás deles, eu vou deixar um mini curso gratuito, vai aparecer aqui perto da minha cara, para você poder clicar e assistir um mini curso de formulários no VBA. Eu vou deixar um outro vídeo de sugestão de VBA para você aprender mais ainda com o nosso canal, beleza? Então lembra de se inscrever se você ainda não está inscrito, curtir o vídeo para ajudar a gente a compartilhar esse conteúdo com mais gente e lembra de deixar seu comentário com a sua sugestão de vídeo e a gente se vê na próxima semana.